Confissões de um estadista. A opção por Espanha e não Portugal. Por causa da história que envolvia os nossos países, poderia ter optado por viver na Rússia, Cuba, Estados Unidos ou África do Sul, mas a história dos nossos países deu-me mais segurança em ser tratado em Espanha, não em qualquer outro. Apesar de ter defendido os acordos com Portugal herdados do camarada Agostinho Neto, com o tempo vai-se percebendo que muita coisa foi acontecendo em Angola e em outros países de África, ex-colónias portuguesas, que o nosso inimigo era comum. Logo, era importante que fosse cauteloso e perspicaz em não permitir que Portugal tivesse acesso à minha saúde física, porque apesar das relações bilaterais entre Angola e Portugal, a desconfiança sempre esteve lá. Hoje, sinto e sei que os acordos celebrados por Agostinho Neto e que ajudei a preservar foram um mal não só para o país, como para todos os países de África que assim o fizeram. O resultado foi catastrófico. Disseminou-se a teoria da conspiração no seio dos irmãos. Promoveu-se a guerra interna que culminou com perdas de vidas humanas irreparáveis. Abriu-se um fosso de miséria que se perpetua em todos os países que entraram para estes acordos, de lá saíram completamente derrotados. Sobre o tratamento no estrangeiro, tanto eu como os meus camaradas, partimos do princípio que a reconstrução de Angola, quer do ponto de vista da saúde, educação e infraestruturas, seria um processo lento e contínuo, porque por um lado, combatíamos os fantasmas do passado, por outro lado, tínhamos o cancro da corrupção que se tinha estendido por todo o país, que impedia Angola da sombra da morte. Com base nisto, encarei a minha saída em tratamento para fora de Angola, como um processo lento e contínuo, e enquanto o processo não estivesse concluído, eu teria de continuar num outro processo que me permitisse manter vivo para continuar a servir aqueles que me serviam. Como devem compreender, as questões em Angola estavam todas interligadas. Não é que não houvesse pessoal capacitados para ocupar os hospitais, porque durante anos e anos, o governo formou milhares e milhares de quadros dentro e fora de Angola que ao chegarem ao país esbarram com questões estruturais que deveriam ser limadas na base, associadas à incapacidade das pessoas que o lideram, permitindo que a saúde em Angola continuasse debilitada. Fora que o nosso sistema de saúde pública é gratuito, não gera receitas ao Estado servindo tal pretexto ser negligenciado. Assim, quanto mais se deteriorava, mais foram surgindo clínicas privadas, como uma nova forma de enriquecer os que já faziam parte do sistema governativo, porque o Estado gastou milhares e milhares de dólares na compra de medicamentos e parte destes meios eram desviados aos mercados paralelos e financiavam clínicas. Muito difícil combater estes atos na altura, mesmo com todas as evidências. A ideia que se passava era que o povo em si gosta de viver nessa desorganização, uma vez que no período pós-guerra e à medida que se foi alcançando a estabilidade económica com a venda do petróleo em alta, garantiu-se a muitas famílias uma melhor refeição. Mas do ponto de vista estrutural e de gestão governativa, não permitiu que se resolvessem questões fundamentais como o direito à saúde, direito à educação e o direito à vida. Por não haver estes pilares bem assentes, caímos na emboscada da crise financeira, principalmente com a queda do preço do barril do petróleo.